Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade no meu estudo bíblico. Eu estou falando bem baixinho e também com a ajuda do microfone, mas eu vou ter que falar assim, porque a minha nenê está dormindo e esse é o único horário que eu consigo estudar com ela dormindo. Então vamos lá para a continuidade do nosso assunto. Árvore genealógica bíblica. A gente parou aqui em Sansão no vídeo passado. Apareceram mais dois personagens bíblicos, que foi Dalila, que está em Josué, capítulo 16, versículo 4, e Micayahu, em Juízes, capítulo 17, versículo 1. No capítulo 19, aqui, apareceram alguns personagens, porém não apareceu os nomes deles. Então eu não coloquei aqui no caderno, porque eu só coloco no caderno quando aparece o nome da pessoa. Mas se trata de uma história na qual um Levi tinha uma esposa, essa esposa traía ele, então ele devolveu ela para o pai dela, mas depois de 4 meses ele foi resgatar essa mulher novamente. E numa viagem que eles fizeram embora da casa do pai dela, eles pararam em uma cidade que era na área onde estava a tribo de Benjamim. Esse daqui é o meu mapa, que está um pouco amassado. Esse mapa você acha com facilidade no Google. Então eles ficaram nessa região, de Benjamim. Aqui, ó, Benjamim. E nesse dia ele ia dormir no meio da rua, no meio da praça, com essa mulher, mas uma pessoa ali do bairro, da região, chamou eles para passarem a noite na casa dele, um senhor, deu ajuda para eles. E aí chegaram alguns vadios da cidade tentando ter relações com esse homem, mas o senhor que tinha dado abrigo para eles, ao invés de falou, né, para esses homens, olha, para com isso, não façam isso com os meus hóspedes, eles são visita, eu estou ajudando eles para passar a noite aqui, mas não teve jeito. A história aqui na Bíblia, ela passa muito rápido, né, em poucos capítulos, uma história desse tamanho, mas acabou que esse senhor deu a mulher desse levita para que os homens passassem a noite com ela. Durante a noite inteira, ela foi abusada e ao amanhecer, eles levaram essa mulher de volta para a casa desse senhor, deixaram ela na porta e ela estava sem vida. Então, esse rapaz, o marido, né, revoltado com a situação, cortou ela em 12 pedaços e cada pedaço foi enviado para uma tribo. Então, a região aqui dos israelitas inteira ficou sabendo do que aconteceu. E aí houve uma grande revolta entre o povo de Israel com esse pessoal dessa cidade que fez isso. Então, eles vieram, todos os israelitas combinaram, né, em se unir para combater essas pessoas, combater esse mal, tirar esse mal de dentro do povo de Israel. Eles vieram aqui desde aqui do norte, onde está a tribo de Naftali aqui, e foram descendo e foram se juntando os homens mais fortes de cada tribo para combater aquelas pessoas más, né, daquela região. Eles vieram desde aqui de cima até essa região aqui, que era de Simão. E depois que eles já estavam num número grande de homens para combater essas pessoas, eles foram até a região onde estava a tribo de Benjamim e perguntaram para o pessoal da tribo de Benjamim: vocês sabiam que o pessoal do povo de vocês fez essa atrocidade? O que vocês têm a falar sobre isso? O povo de Benjamim se revoltou contra eles, se uniram em 26 mil homens para lutar contra eles. O povo de Israel era 400 mil homens e o povo de Benjamim era 26 mil homens. Foram 3 dias de batalha. O Criador estava a favor
do povo de Israel e contra o povo de Benjamim. Mas no primeiro dia de luta, o povo de Benjamim ganhou. No segundo dia, eles também ganharam. No terceiro dia, eles foram derrotados pelo povo de Israel. É uma história bem complexa, né? Passada aqui rapidamente em alguns capítulos, mas essa já é a continuação aqui da nossa história. A gente não vai colocar esses personagens no nosso estudo, mas eu estou falando aqui do que aconteceu durante essas leituras bíblicas até a gente ir para o próximo personagem. E agora a gente começou a nossa leitura em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, e aí a gente anotou mais personagens novos. Aqui é a página 25 do nosso estudo. Então, nós anotamos aqui Tzuf, que é pai de Toshu, que é pai de Elihu, que é pai de Yeroxam, que é pai de Eucana. E esse Eucana, ele teve duas esposas, a Hana e a Penina. A Hana, ela era estéril, mas com uma oração que ela fez ao pai, a Adonai concebeu ela um filho. E a gente acha essa história aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Ela deu à luz a Samuel, que é o próximo juiz de Israel. Nesta época, Eucana, ele tinha Eli, que era pai de Rofni e Pinchas, que é o Finéias, que eram sacerdotes ali dessa família. E o Eli, que era o pai dos dois sacerdotes, ele julgou Israel por 40 anos. Então, ele era uma pessoa que as esposas, as pessoas que moravam ali consultavam ele. Era uma pessoa sábia. Desses dois filhos que ele teve, e lembrando que ele era um homem do bem, um homem de Deus, mas os filhos dele não prestavam. Um dos filhos dele teve uma esposa que deu à luz a uma criança, que ela deu o nome de Ikavod, que significa sem glória, porque nessa época que ela deu à luz a esse menino, os dois irmãos tinham morrido, porque o próprio Deus matou eles, por eles não prestarem e não continuarem o serviço de sacerdote do pai corretamente, né? Eles eram corruptos, e ele também já estava em idade avançada, e por ele não ter impedido os filhos dele de pecar contra o Criador, todos eles morreram. Então, quando a esposa de Finéias deu à luz e ficou sabendo da morte do sogro e do marido, ela deu esse nome aqui para o filho, porque ela também acabou morrendo durante o parto. E isso está em 1 Samuel 4, 21. Samuel também teve filhos, e os filhos deles estão aqui. Joel e Aviá, ou Abias, em português. E o próprio nome de Samuel, no hebraico, ele é derivado do significado nome de Deus. E também o nome dele em hebraico soa como pedido de Deus. Então, esse é o significado do nome de Samuel. Nessa época aqui, como a Hana, ela era estéril e ela orou muito ao pai para que desse filhos a ela, e ela deu à luz a Samuel, ela prometeu a Deus que ela ia entregar a vida do Samuel enquanto ele estivesse em vida para ministério da palavra do Criador, né? Então, foi isso mesmo que aconteceu com Samuel. Desde criança, ele sempre esteve no ministério de Deus e ele começou aprendendo tudo com o Eli, que era o sacerdote. Também Penina teve filhos com Eucana, mas não foram listados aqui o nome deles. E essa mulher, né, que na Bíblia fala que elas eram rivais, as duas esposas, ela maltratava muito a Hana, e por isso a Hana, em oração, pediu um filho a Adonai, e ele deu Samuel para ela, e posteriormente deu mais filhos e filhas, que não foi listado o nome deles aqui, mas falam no mesmo capítulo que foram filhos e filhas. Nessa época, eles estavam em constante guerra com os filisteus, e os filisteus acabaram roubando a Arca da Aliança dos israelitas, e esse também foi um dos motivos que a esposa de Finéias, que era filho de Eli, deu o nome do filho dela de sem glória, pela morte do marido
do sogro e do roubo da Arca da Aliança. Então foi uma época bem triste para os israelitas. Mais para frente, Samuel ele já estava em idade avançada e o povo de Israel não queria ficar sem um rei. Mas Samuel disse que eles iriam ter todo o apoio de Deus, mas eles não queriam, eles queriam um líder na sociedade, lá na comunidade deles. Então Deus preparou Saul para ser o próximo rei. O Saul, que é filho de Quis, ou Quish em hebraico, que é filho de Aviel, que é filho de Tzeror, que é filho de Becorat, que é filho de Afiac, da tribo de Benjamim. E o nome desta família era a família de Matri. Isso está em Samuel, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. De todas as famílias de Benjamim, essa era a menor família e de lá foi tirado um líder para ser rei de Israel, para governar o povo. Também apareceu outro personagem aqui, que é o Nachash, ou Naas, que é o rei dos Amonitas, e apareceu em 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1. E os israelitas, sem ter paciência de esperar por Shaul para defendê-los, quase se dobraram. Acabou a memória aqui do meu telefone. Então, esse rei aqui, ele foi para atacar o povo e quase acabou se tornando rei, porque o povo não teve paciência de esperar o Saul, que foi o rei que eles mesmos pediram para ser governados por um rei que foi escolhido por Samuel. Então, Samuel, em idade avançada, nomeou Shaul, ou Saul, como o próximo rei de Israel. E olha que lindo essa passagem aqui, quando Samuel ouviu Deus chamar ele pela primeira vez. Ele achava que era o Eli que estava chamando ele, né? Ele estava na cama, dormindo, e escutava alguém chamá-lo. E aí, como ele nunca tinha falado com Deus, ele não sabia que era Deus chamando ele, mas ele sabia. Então, por umas 3 vezes, ele foi lá na onde o Eli estava e falou, você me chamou? Aí o Eli falava, não, eu não te chamei, volte a dormir. E aí, na 4ª vez, daí o Eli falou assim para ele, olha, vai dormir, vai deitar, se você escutar alguém te chamando de novo, responda assim, aqui estou eu. E foi assim que aconteceu. Adonai chamou ele novamente e ele respondeu, aqui estou eu. E eu achei bem emocionante essa passagem aqui e muito, muito linda de ter lido aqui a primeira vez que Samuel ouviu a voz do Criador. Na próxima leitura que eu vou fazer, eu vou continuar a leitura em 1 Samuel, capítulo 13. O pessoal aqui no canal me perguntou de onde que eu comprei essa Bíblia. O nome dela é Bíblia Judaica Completa. Ela tem várias palavras em hebraico que ajudam também no entendimento, para quem gosta de hebraico e está aprendendo hebraico. E eu comprei ela pela internet, tá bom? Eu comprei ela pela internet. Então, é muito boa. Aqui atrás também tem mapas e dicionário sobre as palavrinhas em hebraico que vão aparecendo nos textos bíblicos, certo? Olha só, um dicionário aqui bem completo, de A a Z, com todas as palavrinhas. Eu tô com a minha nenenzinha aqui no colo, então desculpa se eu estiver tremendo um pouco. E aqui atrás também tem mapa, tem pouco mapa, mas já dá para ajudar um pouco no entendimento aí, principalmente desse início da leitura bíblica, que fala bastante do nome das regiões, inclusive a região do rei Samuel, é essa aqui, ó, Shomron, nessa região aqui que eles estavam. Mas é isso, pessoal, nos vemos no próximo estudo e até mais.